Nesse domingo pela manhã, nós estudamos a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Nós falamos sobre um novo caminho, sobre empenhar o nosso coração em Cristo Jesus, deixar coisas velhas e pecaminosas para trás e nos revestirmos do que é o novo. Quero te encorajar a acompanhar essa mensagem. Hoje pela manhã nós vamos continuar então a exposição do texto das Sagradas Escrituras aqui na carta de Colossenses que Paulo escreve. Se você puder abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós vamos continuar esse tempo e hoje nós vamos falar sobre um novo caminho, ou o novo caminho, que é Cristo. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Hoje, muito do que nós vivenciamos está muito misturado com muitas coisas. E essa igreja aqui vivia em uma sociedade que era assim também. Muitos valores estavam misturados aqui nessa cidade, para a qual Paulo direciona essa carta aos irmãos. E os valores, muita idolatria naquela cidade, muita coisa misturada, e muita coisa tinha perdido o seu valor. Uma sociedade parecida com a nossa, diluída, meio líquida, muita idolatria rolava naquele lugar, e muitas palavras acabam perdendo sentido, como na nossa sociedade. Por exemplo, se eu usar a palavra diversidade, o que vem à sua mente? Fauna, deserto, floresta? Acho que não, né? Talvez sim, talvez não. Se eu usar a palavra amor, o que amor vem para você? São palavras que as Escrituras nos dão algumas definições muito sérias, mas que em dada medida, em muitos momentos, elas perderam seu valor. O próprio valor da palavra em si, o valor de pode contar comigo, eu estarei lá às 19 horas. Todo mundo chega no horário? Muita coisa foi perdendo valor. E qual é o problema disso? O problema é que muitas vezes essa diluição dos valores acaba entrando nos nossos corações e para dentro das nossas relações. Muitas vezes isso acaba entrando dentro da igreja. A falta de palavra, a falta de compromisso. E por quê? Porque muitas vezes a carne assume o comando da nossa vida. E é justamente para uma igreja que estava passando por desafios e para um lugar em específico que Paulo escreve isso e que cai muito bem ao nosso coração, que cai muito bem para os nossos dias. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Talvez você não me conheça, mas meu nome é Mateus, eu sou pastor de jovens e adolescentes aqui na nossa igreja. E em específico nos adolescentes, a gente tem uma brincadeira que é quem achou, desachei. Achou? Quem não achou, fala, espera um pouco. Colossenses capítulo 3. A gente tem mais uma lá, que é quem não trouxe Bíblia fala, misericórdia de mim, se Jesus sou um pecador. Mas não precisa dizer hoje, tá? Só abrir em Colossenses capítulo 3 mesmo. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A gente vai aprender, e nós vamos caminhar verso a verso aqui dessa porção das Escrituras, para identificarmos na nossa vida e para identificarmos os nossos corações, se temos de fato andado por um novo caminho, que é Cristo. E a primeira coisa, quando a gente olha para essa porção, aqui no versículo de número 1, ele vai dizer assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Paulo está escrevendo a pessoas que já entregaram seu coração a Jesus. Porque se eu e você desejamos viver um novo caminho, não há como começar essa conversa senão rendendo os nossos corações a Cristo. Então ele está dizendo, já que vocês ressuscitaram com Cristo. O que ele quer dizer com isso?
Lembra, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Amém? Amém. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas no capítulo 3 nós temos o relato da queda. Então, Adão e Eva ali, eles escolhem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e pecam. Eles transgridem a lei de Deus, é o que João vai dizer, o pecado é a transgressão da lei de Deus. E aí, em Jesus, nós temos redenção. Amém? Amém? Essa é a notícia maravilhosa. Em Jesus nós temos redenção, nós temos salvação. Efésios vai dizer que nós estávamos mortos, todos que pecaram, Romanos vai dizer, todos pecaram depois de Adão, então nós nascemos em pecado, nós nascemos maus. Mas em Jesus nós temos redenção. Por isso Paulo começa dizendo, já que vocês ressuscitaram com Cristo. O primeiro passo para vivermos um novo caminho é erguermos o nosso coração ao Senhor. Erguei os vossos corações. É nesse processo de começarmos a nossa caminhada, entregando a nossa vida a Jesus. E aí ele continua dizendo assim, procurem as coisas que são do alto. Erguer o nosso coração ao Senhor, primeiro, é reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, e é começar um processo de procurar as coisas do alto. Será que eu e você temos procurado as coisas do alto? Olha o que o texto está dizendo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Essa ideia de procurar é com intencionalidade, com diligência, com esmero, com zelo. Isso é prioridade. As coisas do alto são prioridade na nossa vida. Procurar as coisas do alto é essencial. Lembra de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 33? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã. Procurar as coisas do alto é ser intencional com o que está nas Sagradas Escrituras. Procurar as coisas do alto é viver disciplinas espirituais. Procurar as coisas do alto é perdoar quem te ofendeu. Procurar as coisas do alto é servir em meio à comunidade que você vive. Procurar as coisas do alto. Mas ele continua dizendo o seguinte. Então, erguer os corações é o primeiro passo para vivermos um novo caminho, procurando as coisas do alto. E ele diz, mantenham os pensamentos no alto, nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que nós devemos pensar em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se há alguma nobreza, se há algum louvor, nisso empenhem os seus pensamentos. Onde está o seu pensamento antes de você dormir? Na rotina de trabalho maluca que você tem no outro dia, ou com gratidão no que Deus fez naquele dia sobre a sua casa e a sua família? Onde estão os seus pensamentos quando você está cercado de problemas, cercado de desafios? Os seus pensamentos estão tomados por uma ansiedade, por uma angústia, por uma dor, ou os seus pensamentos estão levando diante do Senhor essas dores? Porque tem uma diferença. Eu posso querer resolver a minha vida, eu posso querer resolver os meus problemas sem Deus. E pode ser que sejam boas. Eu preciso resolver coisas boas, eu preciso consertar minha casa, eu preciso arrumar as minhas finanças, eu preciso tratar melhor a minha esposa, eu preciso cuidar melhor do meu filho. Não são coisas boas, sim ou não? Mas ainda assim eu posso fazer essas coisas sem glorificar ao Senhor, quando o meu coração não está rendido a Cristo. Isso é um desafio para nós. E para isso nós precisamos empenhar os nossos pensamentos nas coisas do alto. É não deixar com que a ansiedade tome o nosso coração. É fazer morrer, o texto continua dizendo, pois vocês morreram com Cristo em Deus, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Fazer morrer. Isso é, agora reconhecer a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu começo um processo de uma caminhada. E esse processo, ele se inicia obedecendo às Escrituras. Quando nós olhamos para as Escrituras, uma das ordenanças é o batismo. Certo? Sim? Amém? O batismo é publicamente professar a minha fé. Eu agora entendi, eu reconheci, eu ouvi, Deus continua em nossa direção. 1 João vai dizer que o amor consiste em que Deus nos amou. Ele nos enviou o seu Filho
como propiciação pelos nossos pecados. Então, agora eu reconheço a Cristo no meu coração, como Romanos vai dizer, eu confesso com os meus lábios, eu creio no meu coração que Cristo é Senhor. Então eu começo esse processo de obediência. E o batismo é uma dessas escolhas. Hoje a gente vai ter o privilégio, eu vou ter o privilégio agora, você vai acompanhar a profissão de fé do Pedro, e a gente vai poder ver na prática um adolescente que entregou a sua vida a Cristo, que decidiu caminhar com Cristo e que hoje está obedecendo e vai descer as águas. Você acompanha comigo a profissão de fé do Pedro. A gente começou a vir na igreja. Eu conheci Jesus quando a gente começou a vir na igreja, quando eu tinha 2 anos de idade. Eu, meu pai e minha mãe, a gente começou a vir para IBB e eu comecei a comecei a frequentar o Ministério Infantil e foi onde eu aprendi mais sobre Jesus. O UP é um lugar bem bom pra gente ficar, né? Porque é um lugar onde a gente pode estar em comunhão com os nossos amigos, onde a gente pode também estar encontrando Jesus em conjunto ali. A gente pode estar adorando, louvando a Deus, só que de uma forma mais coletiva. Bom, a IBB, ela representa amor pra mim, porque eu comecei a vir nessa igreja desde os meus 2 anos de idade. A partir desses meus 2 anos de idade, eu conheci Jesus, eu aprendi mais sobre Jesus, eu aceitei Jesus e agora vou me batizar. Quero me batizar porque é uma ordenança e porque eu quero mostrar para a igreja e para Deus que eu tô feliz em participar do corpo de Cristo e também porque eu tô me mostrando para Deus arrependido dos meus pecados. Tô me sentindo muito grato, muito feliz, grato pela IBB, né? Porque ela pôde me mostrar o que era o amor de Jesus, porque o que Jesus fez por mim. E também estou muito feliz porque eu vou poder viver o propósito que Jesus tem para mim e espalhar o Evangelho. Eu sou grato aos meus pais porque eles sempre estiveram comigo e eles que me mostraram boa parte desse caminho do que eu devo fazer, né? E eu conheci Jesus também através deles, porque se eles não me trouxessem na IBB, nunca que eu ia ter conhecido Jesus. Aleluia! Amém! A gente vai fazer uma foto aqui antes. É isso aí. Fala bem você, hein, Pedrão? Deus te abençoe, filho. Pedro, você declara Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, sobre a sua pública profissão de fé, que eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor no seu lugar? Aleluia! 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 Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez por isso? Glória a Deus! Esse é o processo de uma caminhada com Cristo. É reconhecer a Cristo e começar uma caminhada de obediência. É por isso que o texto aqui, se você puder olhar para a sua Bíblia ainda, ele vai dizer no versículo 5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza de vocês. Veja, o processo de viver um novo caminho começa com reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Começa com obediência como Pedro, que desceu as águas hoje. Só que o Pedro ainda continua pecador, sim ou não? Nós somos nascidos de novo em Cristo Jesus. Amém? Mas nós continuamos pecadores? Sim, é um sim mais triste, né? Sim, mas continuamos. E por que isso acontece? Porque o nosso estado diverge um pouco da nossa condição, se assim a gente pode dizer. O que é isso? Eu sou nova criatura, eu sou salvo, eu sou santo, se eu morrer agora eu vou para o céu, amém? Esse é o meu estado agora em Cristo Jesus. Só que a minha condição, enquanto habitar aqui, ainda é de pecador. Então veja, há uma linha do tempo. Aceitei a Cristo, entreguei meu coração a Cristo, desci as águas, estou vivendo para Jesus, estou eternamente com Deus. Estou eternamente com Cristo nos céus. Essa linha do tempo, ainda pecamos. Enquanto habitarmos nesse corpo de carne, ainda haverá uma batalha no nosso coração. Ainda haverá uma luta em nós
com relação a fazer a vontade de Deus. Por isso, Paulo está dizendo, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele elenca algumas coisas: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Por conta dessas coisas vem a ira de Deus. No versículo 8 ele vai trazer mais algumas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Eu acho isso tão forte, o momento em que ele coloca isso no texto, porque ele coloca primeiro, você precisa deixar o seu coração, procurar as coisas do alto, pensar em quem Deus é, e depois começar um processo de santificação, de mudança de comportamento. Eu acho legal que a mudança não começa no comportamento, mas começa em Deus, entregando o seu coração. Porque se a mudança começasse, você precisa fazer um monte de coisa, nós idolatraríamos os comportamentos. Ou então acreditaríamos que a mudança vem do comportamento. Mas a mudança começa no coração. A mudança começa com um coração arrependido. A transformação e a vivência no novo caminho começa com um coração entregue. É por isso que se eu tento mudar do comportamento para cá, não dá certo. Ou às vezes eu crio uma falsa sensação de que eu vivo uma vida com Deus. Porque eu cumpro a lei. Eu cumpro tudo que Deus manda. Mas eu posso estar fazendo tudo certo sem glorificar a Deus. Eu posso estar fazendo tudo certo sem glorificar a Deus. Por isso eu preciso fazer morrer a minha velha natureza. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5, o pessoal vai projetar para a gente, para você acompanhar comigo. A mentalidade quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Volta no outro um pouquinho. Lembra no jardim em Gênesis, capítulo 2, nós tínhamos a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Pode passar, por favor. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Veja, ser dominado pela carne não é necessariamente aos olhos dos homens fazer tudo errado, mas é ter um coração que não glorifica a Deus. O diabo ele vai mexendo com a gente, colocando coisas como ele fez com Eva. Não foi bem o que Deus disse. Na verdade, se você comer... Não foi bem o que ele falou. Na verdade, E o que acontece? Se a gente não faz morrer, a gente é iludido, a gente é enganado. Mas não se esqueça, começa com o coração entregue. E aí isso vai desencadeando ações intencionais de santificação, de obediência, de fazer morrer. Uma verdadeira abnegação também é deixar as práticas pecaminosas do passado para trás. Ele vai dizer no versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Quais são as práticas do passado que você tem vivido hoje? Eu gosto muito de pensar em algumas frases e coisas que elas são pecado, mas que a gente vai se acostumando. Tipo, já estou chegando, e você nem saiu de casa. Onde você está? Estou chegando. E você está a meia hora de distância, está colocando o tênis ainda. Mas eu já estou chegando. Pecado. Sabe aquela comida gostosa que você come até passar mal? Pecado. Glutonaria. Já pensou em alguma comida gostosa, né? Eu também já pensei. Pecado. Precisa haver em nós, gente. É assim, nós precisamos entender que a obra que Cristo fez por nós transforma o nosso coração a ponto de sim nos ajudar e nos auxiliar a vencer os pecados e as tentações. Porque Efésios vai dizer que quando eu entrego meu coração a Jesus, o Espírito de Deus é selado em mim. O Espírito de Deus selado em mim, agora eu tenho forças para vencer as tentações, para dizer não aos pecados, para dizer não àquilo que vem como um ímpeto da minha carne. Porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa brigando conosco. E eu preciso então agora
voltar o meu coração ao Senhor. Sempre voltar para poder vencer, para poder fazer morrer os desejos da minha carne. Porque senão nós viveremos um céu sem Jesus. O que é um céu sem Jesus? Parece que está tudo legal. Eu acordo, trabalho, eu venho, eu vou, eu faço. Minha casa está até ok, não tem nada demais, assim, né? A gente segue ali os princípios. Mas a minha vida glorifica a Deus? O meu coração está entregue ao Senhor? Eu ressuscitei com Cristo? Eu morri, eu entreguei a minha vida ao Senhor, como Romanos vai dizer? Porque fazer boas ações não quer dizer que o seu coração está com Cristo. Mas é tão interessante que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. Sim ou não? Sim ou não? Sim, Jesus vai dizer sobre isso. Uma árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, não são os frutos que me definem necessariamente, por exemplo, os pecados, as coisas que eu faço, mas aquilo que eu faço revela quem eu sou. Entende? A forma como eu converso, a forma como eu falo, revela se o meu coração está selado com o Espírito ou se o meu coração está caído ainda. E a gente precisa sempre fazer esse movimento. Onde está o meu coração? Onde estão os meus pensamentos? O que eu tenho procurado? São as coisas do alto ou as coisas da terra? Eu tenho procurado mudar os meus comportamentos porque eu fui alcançado por um amor eterno? Ou eu estou tentando alcançar um amor a partir dos comportamentos? Nós precisamos fazer esse caminho de voltar ao Senhor. E isso para quem está perto da gente. Orar para as pessoas que estão próximas de nós serem encontradas por esse amor. E aí o Espírito Santo vai fazer o processo de mudar o comportamento de cada um. Um processo de discipulado, de caminhada, de transformar o coração. De transformar o coração. O texto continua dizendo para nós, versículo 10, vamos ler o versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo. Aqui Paulo está trazendo mais um termo batismal, que a gente chama, que é a ideia do batismo. Ele está se referindo a esse lugar de, vocês já desceram as águas, vocês já entregaram o seu coração a Jesus. Se revistam então do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, queria que os meninos projetassem para nós. O texto vai trazer para a gente um entendimento de que nós somos transformados diante daquilo que contemplamos. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aquilo que tem o nosso coração, aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos parecidos com aquilo. É por isso que no processo de santificação e discipulado, começa com procurar as coisas do alto. Começa com pensar nas coisas do alto. Porque eu vou me transformar naquilo que eu contemplo. Se a minha vida está pautada no meu trabalho, eu vou me transformar em aquilo que eu contemplo, no meu trabalho. Se a minha vida está pautada num relacionamento, eu vou me transformar naquilo que eu contemplo, aquele relacionamento. É por isso que nesse processo de se revestir do novo, é muito importante as disciplinas espirituais. É muito importante ler a Bíblia e estudar a palavra. Eu lembro de um jovem que eu caminhava lá no Mato Grosso do Sul, quando eu morava lá, e ele gostava muito de orar. E ele falava, não, eu oro bastante, eu oro e tal, é legal, mas assim, ler a Bíblia, não sou muito bom de leitura, então eu mais oro mesmo. E eu dizia para ele o seguinte, mas você está orando o quê se você não está lendo a Bíblia? Porque se você não lê a Bíblia, a sua oração está cheia de quê? Está cheia das suas emoções? A sua oração está cheia do seu eu, o que você quer para a sua vida? A sua oração está cheia dos seus planos para o seu coração? A sua oração está cheia do quê se você não lê a Bíblia? Por isso as Escrituras precisam fazer parte da nossa rotina. Se eu quero viver um novo caminho na minha família, não começa mudando comportamento, começa mudando coração. Se eu quero viver um novo caminho no meu casamento, não começa necessariamente mudando o comportamento, mas mudando o coração, para que em Cristo Jesus, com a minha vida, como o texto vai dizer, com a minha vida escondida em Cristo, alicerçada, fundamentada em Cristo, eu possa vivenciar mudanças no meu comportamento.
Eu vou ser mais generoso, eu vou ser mais manso, eu vou ser mais humilde quando o meu coração estiver escondido em Cristo. E quando o meu coração estiver escondido em Cristo, eu vou servir a igreja também. Frutos. Frutos. O próprio texto de Colossenses vai dizer sobre Cristo. Se a gente ler o texto de Filipenses, um pouquinho antes, Filipenses capítulo 2, vai dizer que a nossa atitude tem que ser a mesma que a de Cristo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. A nossa atitude tem que ser a mesma que a de Cristo, que embora sendo Deus, não usurpou ou não quis apegar-se que o ser igual a Deus era o que deveria ficar ali com ele, mas ele se humilhou e se fez homem, morreu em nosso lugar. Qual é a atitude de Cristo? De um servo. Se agora o meu coração está em Cristo, eu quero viver um novo caminho, eu vivo como alguém que serve. Como nós temos vivido esse caminho nas nossas casas e famílias? Porque às vezes a gente vive orando para Deus mudar o comportamento, seja o nosso, seja o de alguém, e a gente esquece do coração. A gente esquece dessa entrega, por isso começa com isso. O novo caminho, ele também vai para um lugar, olha só, versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não há mais acepção de pessoas em Cristo. Não há preconceito em Cristo. E ele está dizendo, Cristo é tudo em todos, e ele está falando aqui para aqueles que ressuscitaram em Deus, para aqueles que já entregaram o seu coração. Quando eu sou encontrado por esse amor, agora há uma disposição em mim de servir aqueles que estão comigo, de viver discipulado com aqueles que estão comigo. Há uma disposição de orar por aqueles que estão comigo. Será que o meu trabalho, ele é melhor porque eu agora sou um cristão e vivo com Cristo? Ou é a mesma coisa? Será que por viver num novo caminho, o ambiente onde você se relaciona, a sua empresa, a sua faculdade, a sua escola, ela é melhor porque você está lá? Ela é melhor porque agora Deus te colocou como um luzeiro naquele lugar. Te colocou em cima da mesa para refletir os valores do reino de Deus, ou você é como um luzeiro que está embaixo da mesa? Como aqui, eu estou aqui embaixo. Iluminando o quê? Transformando quem? Sendo sal para salgar alguma comida ou um sal sem sabor, que já não serve mais para nada? É por isso que o novo caminho começa lá no versículo de número 1, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Precisa haver em nós essa disposição, essa coragem para vencer pecados como a preguiça de servir, a preguiça de ler a Bíblia, a preguiça de orar, como o Tiago vai dizer, por exemplo, a preguiça de fazer o bem que você sabe que deve fazer e não faz, a Bíblia vai dizer que nós cometemos pecado. A sua agenda está muito corrida para fazer o bem, ou para servir, ou para amar, ou para priorizar o reino de Deus? Quando eu pego as Escrituras e passo pelo crivo da minha vida, se eu pego as Escrituras e passo pela história da minha vida, se existem coisas que não estão encaixadas, é a Bíblia que tem que mudar? É a Bíblia que tem que mudar? É o meu coração. É o meu coração. Só que a gente vai ponderando demais. A gente vai avaliando e racionalizando demais. E aí, Deus sabe, né? Deus é amor, sim ou não? Ah, então Ele sabe. Deus, eu não orei hoje, mas está com o Senhor aí, você conhece meu coração. Não priorizamos com intencionalidade, com zelo. E muitas vezes nós não priorizamos porque não cremos que Deus pode fazer. Porque no fim das contas a gente acha que nós somos como Adão. Lembra de, cara, Adão, Deus... Você pode abrir comigo a sua Bíblia lá em Gênesis? Vamos junto lá. A gente tem 10 minutos ainda. Gênesis, capítulo 3. Versículo 9. Adão e Eva já tinham pecado. Deus aparece pelo jardim e começa a conversar com eles. E eles se escondem. No versículo 9,
Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, eu ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Pergunta que Deus faz, versículo 11. Quem lhe disse que você estava nu? Primeira pergunta. Segunda, você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi de comer? Então Deus pergunta, quem foi que falou que você estava nu? Segundo, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Olha a resposta de Adão. Foi a mulher que você me deu. Não respondeu nenhuma pergunta. E ainda jogou a culpa em Deus. Percebeu? Ele não respondeu o que Deus perguntou e ainda colocou a culpa em Deus. A culpa é sua, a mulher que você me deu. Quer dizer que se tivesse me dado uma mulher melhor, eu não tinha comido. A mulher foi eu e a serpente. E a mulher fez a mesma coisa. A serpente aí, Deus. A serpente que você pôs aí. No fim, ambos estavam dizendo que quem errou? Deus. O que eles queriam fazer? Olha a minha vida. Olha aqui, vamos mudar aqui, Deus. Muda aí você, Deus. Oh. A gente faz a mesma coisa. Quando a gente olha para a nossa vida e não vive o fruto do arrependimento de morrer com Cristo. A gente faz a mesma coisa quando a gente olha para uma situação complexa, de fato, fruto da queda. O pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Nós teremos doenças, nós teremos tristezas, frustrações, traições. O pecado alterou todas as coisas. E aí a gente olha para a nossa vida e fala, também Deus, eu não queria ser filho de pastor, não. Nem queria nascer nessa família. Também Deus. Mas aí a gente esquece. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente esquece que Jesus dá conta da nossa vida. Ele morreu em nosso lugar, amém? Glória a Deus por isso. Ele morreu em nosso lugar. Ele dá conta dos nossos problemas. Eu não preciso mais viver como Adão falando, pô Deus. Eu posso reconhecer os meus pecados. E eu posso voltar o meu coração a Cristo para viver um novo caminho, uma nova história, com novas escolhas. Eu não preciso ficar indo na árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora eu posso ir em direção à árvore da vida. Porque em Cristo agora eu sou justificado. Em Cristo eu sou salvo, eu sou santo. Agora eu posso fazer boas escolhas que glorificam a Deus. Mesmo em meio às dificuldades e lutas. Mesmo em meio aos problemas. Mesmo em meio aos meus próprios pecados. Agora eu posso ir em direção a Cristo. Procurar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, fazer morrer a minha velha natureza, deixar comportamentos pecaminosos para trás, porque agora em Cristo Jesus, o Espírito de Deus está em nós, amém? E nós podemos então viver um novo caminho. Custe o que custar. Custe reputação, custe relacionamentos. Talvez você vai ter que, para viver um novo caminho, se afastar de algumas pessoas. E orar por elas, mas não fazer alianças. Que aliança há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Será que nós temos vivido um novo caminho? Ou a gente quer viver um céu sem Jesus? Esse céu sem Jesus inclui até vir na igreja. Você vem no domingo, você é jovem, vem no sábado, vem na sexta no culto dos adolescentes. Às vezes você até toca. Às vezes você até faz alguma coisa na igreja. E ainda vive um céu sem Jesus. Porque da carne nada se aproveita. Nós lemos em Romanos, a carne é inimiga de Deus. Ela não pode agradar a Deus. E a gente volta. Eu preciso ter o meu coração em Cristo. Para daí, então, com o meu coração agora, nesse caminhar de santificação, começar a viver comportamentos. E aí, nesse caminhar com Cristo no meu coração, viver transformações, viver esse processo de santificação, até que Cristo volte ou nos leve. Muito obrigado por acompanhar a mensagem até aqui. Deus te abençoe. Se inscreva nas nossas redes sociais. Você pode saber mais de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Deus te abençoe.